Ô, Eduardo, pode começar. Já deu 7 horas. Tá me ouvindo? Estamos sim. Tá, então beleza. E aí, pessoal? Boa noite. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Vamos dar sequência aí a Yamara aí tá no boa noite. Vamos dar sequência, né? Hoje é a 14ª aula, né? Nós vamos falar um pouquinho aí sobre testes de software, né? Extremamente tranquilo também, muito simples, né? Eu acho que tudo que vocês estão vendo em Python, vocês estão percebendo que é muito simples, né? Muito simples mesmo. Então, eu vou abrir aqui o Google Colab, eu vou compartilhar aqui com vocês, tá? Para a gente começar a brincadeira aqui. Estão vendo a minha telinha aí, né? Então, assim, ó, o que eu coloquei? O tema é teste de software, tá? Mas eu coloquei aqui o teste de software e me atrevi a usar a palavrinha aqui automatizado, porque é mais ou menos não, é exatamente o que a gente vai fazer, tá? E quando a gente fala de teste de software, é importante nós termos a seguinte situação, ó. Nós estamos falando de automatizado, nós estamos falando de automação. Automação de testes tem por objetivo, eu vou colocar para mostrar para vocês, garantir que o software tenha o mesmo comportamento ao longo do tempo. Beleza. Então tá assim, ó. O que nós vamos falar? Teste de software. Nós vamos falar especificamente de testes automatizados. Quando nós falamos de testes automatizados, nós estamos falando de automação. Qual que é a finalidade? Qual que é o objetivo da automação? Garantir que o software tenha o mesmo comportamento ao longo do tempo. Isso é importante, tá? Então, vamos lá. Bom, para a gente entender um pouquinho o que eu quero dizer com isso, é necessário nós entendermos, assim, as funções. Obviamente que é uma brincadeira, mas é importante a gente contextualizar para vocês entenderem. Normalmente, dentro de equipes de desenvolvimento, nós temos lá o desenvolvedor sênior, nós temos o desenvolvedor pleno e nós temos o desenvolvedor júnior. Imagine o seguinte, nós vamos criar uma função, lembra lá da função, né? Vamos criar uma função para calcular a raiz quadrada de um determinado número, tá? Eu coloquei... Professor, Oi, pois não? tem como dar um zoom, por favor? Tem. Melhorou? Melhorou, muito obrigada. Nada. Então, assim, ó, como é que a gente faz isso, né? Deixa eu só tirar aqui. Aí, fica melhor. Como é que a gente calcula como é que a gente define essa função? Vamos supor que eu sou um desenvolvedor sênior e vou lá, né? Definição de função. A minha função vai chamar raiz. Ela vai receber um parâmetro aqui que eu coloquei o parâmetro x, tá? 2 pontos, e agora eu vou colocar o corpo da função. Ela vai retornar, né, o x elevado ao quadrado, tá? Exatamente isso. Essa é a minha funçãozinha, tá? Fiz a minha funçãozinha, vamos ver se ela não vai dar problema. Então, defini a funçãozinha, estou executando aí no Google Colab, tá? Vamos ver, tá demorando um pouquinho porque é a primeira vez, né? Aí, beleza, deu check lá que legal, funcionou. Agora vamos executar essa função, né? Vamos supor que eu vou fazer assim, ó, quero que você calcule a raiz de 2. Aí ele vai executar, opa, deu 4. Eu quero que você calcule a raiz, por exemplo, de 1. Né? A raiz de 1 é 1, beleza. Eu quero que você calcule a raiz, por exemplo, a raiz de 3. Vamos ver o que ele faz. Beleza, 9. Tá legal, tá legal. Então, eu vou só apagar esses dois últimos aqui para ficar com mais espacinho aqui. Então, basicamente, eu fiz o seguinte. Vou colocar uma caixinha de texto e vou colocar isso aqui, ó. Eu vou colocar aqui uma condição aqui de teste. Quando eu defini minha funçãozinha, eu defini alguns testes, né? Por exemplo, ó, quando eu calcular a raiz de 2, a gente sabe que é 4. Quando a gente calcular a raiz de
de 3, a gente sabe que é 9. Quando calcula a raiz de 1, sabe que é 1. Então, vamos colocar um cenário aqui de teste. Então, assim, ó, se eu calculo a raiz de 0, ela vai me retornar 0. É importante isso, a gente entender isso, tá? Se eu calculo, por exemplo, a raiz de 1, ela vai me retornar 1. Se eu calculo a raiz de 2, ela vai me retornar 4. Se eu calculo a raiz de 3, ela vai me retornar 9. Se eu calculo a raiz de 10, por exemplo, ela vai me retornar 100. Esse é um cenarinho que eu fiz aqui, né, de brincadeira, para gente... Deixa eu só arrumar ele aqui, porque ficou feinho, assim, ó. Só para a gente criar alguns cenarinhos aqui para a gente brincar, tá? Então, vamos colocar aqui. Esses são os cenários, tá? Beleza. Vão acompanhando aí que eu vou explicar na onde que a gente... Aquela frase inicial lá que eu coloquei. Beleza. Tá aí meu cenário. Tá. Lembra que eu falei para vocês que nós temos, na realidade, dentro das equipes de desenvolvimento de software, nós temos ali 3 níveis, né? Tem ainda o 4º nível, especialista, você tem um estagiário, mas vamos ficar só nos 3 níveis, né? Nós temos ali o nível sênior, que normalmente é o cara que desenvolveu aí a função, lembrando que é uma brincadeira, tá? Nós temos o nível pleno e nós temos aí o nível júnior. Mas como é que eu sei, Eduardo, se eu sou júnior, se eu sou pleno ou se eu sou sênior, né? Se os outros desenvolvedores ficam putos com o que você faz, você é júnior. Se os outros desenvolvedores nem notam o que você faz, nem percebem, você é pleno. Se você ficar puto com os outros desenvolvedores, você é sênior. É assim que a gente classifica lá, tá? Então, é dessa forma. Agora, imagine o seguinte. Fiz a funçãozinha aí entrou um desenvolvedor júnior e falou assim, ó, putz, olha aqui, o Eduardo errou. Em vez de colocar um asterisco, ele colocou aqui 2 asteriscos. Ele vai lá e pá, tirou um asterisco. Então, em vez de eu calcular a raiz, agora eu estou fazendo multiplicação. Então, quando eu multiplico 0 por 0, vai dar 0. 1 por 1, vai dar 1. Se eu multiplicar 2 vezes 2, dá 4. Se eu multiplicar 3 vezes 2, dá 6, não dá 9, já não é mais raiz. Se eu multiplicar 10 vezes 2, dá 20, não dá 100. Então, só, um simples asterisco que ele alterou no código, né, com toda a sua boa intenção lá, ele alterou toda a lógica do código. Tá. E como é que eu faço para que evite esse tipo de situação? Aí, nós entramos no que a gente chama de automatização. Então, o que eu vou fazer? Assim que eu escrevi um determinado bloco de código, tá? A gente vai automatizar os testes desse código para garantir exatamente essa frase inicial. A automação de testes tem por objetivo garantir que o software tenha o mesmo comportamento ao longo do tempo. Então, se alguém mexer, a hora que eu for atualizar esse software, ele vai falar, opa, os testes vão rodar e vão dar problema. Para automatizar, né, então a gente começa assim, ó, para começar, precisamos, né, para começar a automatizar, importar a Unity Test, que é uma API que já está junto com o Python, né? Eu não sei se ela é nativa, não é nativa que eu vou ter que importar. Especializada em teste, né? É uma biblioteca só especializada, ó, biblioteca para testes unitários. Ah, mas por que um teste unitário? Eu vou testar, por exemplo, aqui só a função. Eu posso testar só uma classe, igual o Carlos explicou aí na última aula, tá? Para isso, eu tenho que importar ela. Então, eu vou colocar assim, ó, import unit test. Beleza. Será que vai? Vamos. Opa, executou. Beleza. Importei ela lá. Então, assim, ó, para começar a brincadeira,
essa cerquilha aí é um comentário, tá? É necessário você importar a biblioteca chamada Unit Test. Você tem lá na documentação do Python como isso funciona e como você tem como brincar lá com ela, tá? Agora eu vou redefinir a função, tá? Apesar dela já estar escrita lá em cima, mas eu vou escrever ela aqui de novo, tá? Então, a gente vai criar uma função para calcular a raiz quadrada de um determinado número. Beleza. Como é que eu crio? Def, o nome da função, raiz, ela vai receber um parâmetro x, tá? 2 pontos, vou para o corpo, e aí eu vou dar um return. Return do quê? Eu vou retornar o x elevado ao quadrado. Pronto. Tá? Raiz quadrada. Opa, coloquei lá. Beleza. Criei. Então, primeira coisa, importei. Segunda coisa, criei o bloquinho, o bloco, que vai calcular a raiz quadrada. E agora eu preciso dos meus casos. Lembra dos meus casos de teste? Tá aqui, ó. Então, eu vou pegar esses casos de teste e vou colocar aqui no comentário casos de teste. Eu quero que o programa teste automaticamente esses casos que eu coloquei aqui, ó. Então, quando eu passar para calcular 0, ele tem que me retornar 0. Quando eu passar para calcular 1, ele vai calcular a raiz e retornar 1. Quando eu passar 2, ele vai me retornar 4. Quando eu passar 3, ele me retorna 9. Quando eu passar 10, ele me retorna 100. E aí você pode ter quantos casos de testes você quiser, tá? Esses são os meus casos de testes. E aí, nós vamos agora automatizar os testes. Automatizar os testes. Mas como é que eu automatizo os testes? Eu tenho uma classe que eu vou dar um nome, vou criar uma classe, vou dar um nome, ela necessariamente, por convenção, ela precisa aí começar com teste, tá? Então, teste raiz, tá? E eu vou estender, essa classe da unit test ponto test class. Cadê? Test class. Beleza. É isso. Vou aqui na ponta, dar 2 pontinhos. Essa classe UnitTest.TestClass é uma classe lá daquela biblioteca que eu importei lá em cima. Essa biblioteca já está pronta. Eu só estou estendendo ela aqui, tá? E aí eu vou definir, definir o primeiro, definição, vou criar uma outra funçãozinha dentro da classe. Essa funçãozinha vai chamar teste, sempre tem que começar com teste, raiz de 0. Teste a raiz de 0, tá? Então, como parâmetro, vocês viram lá com o Carlos, ela vai receber um parâmetro do tipo self, e vou colocar o corpinho dela. Qual que é o corpo? Vou colocar assim, resultado é igual a raiz de 0. O que é isso? Raiz é uma função lá em cima, que ele vem aqui e calcula ela, tá? Então, ele vai calcular e vai com um parâmetro, que é o parâmetro 0. Então, o resultado, o que retornar aqui, ele vai jogar para essa, ele vai atribuir para essa variável chamada resultado, tá? E aí é o seguinte, para que usa esse caso de teste? Eu estou fazendo esse caso aqui, Quando eu passo 0, quanto que ele tem que me retornar? 0. Então, a expectativa, vou criar uma variável chamada expectativa, do retorno é 0. Então, calma lá. O resultado de quando eu passo 0, ele vai jogar para essa variável, que vai atribuir para essa variável resultado. E a expectativa que ele volte é 0. Por que eu sei que é 0? Porque eu criei aqui meu caso de teste. Tá? Eu tenho que saber. E aí, eu vou chamar uma funçãozinha que é chamada accept equal, né? Accept equal, e vou passar o resultado e a expectativa. Essa é uma funçãozinha, accept equal, que ela já existe, tá? Ela existe, ele vai lá,
ele vai chamar a classe, vai calcular e vai verificar se o resultado e a expectativa são iguais. Exatamente isso. Mais nada. Vamos compilar para ver se não vai dar nenhum errinho. Opa, deu um errinho aqui, ó. Class raiz, unit test, o modo unit test, testes, ponto, classe. Tá aqui, ó. Desculpa, eu errei aqui, ó. Class. Aí. Beleza. Opa, unit test, class, teste, ponto, classe. O que é aqui? Faltou um S. Pera lá. Unit test, está importado lá. Deixa eu ver aqui o módulo unit test. Teste. Pera lá que eu estou fazendo alguma besteirinha aqui. Unit test. Deixa eu escrever ele aqui de novo. Unit test, tá? Ponto. Test case. Tá aqui, ó. Beleza. É essa daqui. Fechou. Aí, foi. Calculou. Tá? Executou. Executou ela lá. O teste tá funcionando. E aí, como é que eu faço? Então, agora, nós vamos executar, ó. Executando agora o teste automatizado. Como é que eu executo ele? Vou chamar a mesma coisa, ó. Unit test, tá lá, ponto, né? Aí eu vou chamar um main, que é a função principal dela lá, tá? E vou passar args v, que é um argumento que eu vou passar para ela. Só que esse argumento não vai ter nada, tá? Beleza. E vou passar um outro parâmetro para ela, né? Exit igual a false, tá? E fecho. Vamos executar. Beleza? Não. Erro do sintaxe. Onde que eu errei aqui? Exit igual a face. Exit igual a... Vai, tá certo. Ah, fechei aqui, ó. Eu que errei aqui, ó. Tem uma cosita aqui mais. Beleza. Aí. Ah, mas isso aqui é erro? Não. Não é erro? Agora, ele executou o teste. Tá? O teste lá está executado. Ele pegou, foi lá, calculou a raiz e me retornou aqui o argumento aqui, tudo certinho. Voltou aqui para mim. Tá? Agora, o que eu vou fazer? Ó, o que eu estou esperando? Ó, expectativa. E aí, o que ele executou aqui? Ó? Foi executado com um erro. Tá? Então, ele deu erro onde? No teste raiz. Então, esse teste raiz, quando eu passo o parâmetro 0, ele foi lá, voltou 0 e deu 0. Deu erro aqui. Agora nós vamos fazer outros testes. Olha o que a gente vai fazer agora. Eu vou copiar isso aqui e vamos fazer outros testes. Agora eu vou pegar o segundo caso lá, teste raiz 1. Quando eu passo o 1, para calcular a raiz quadrada, o resultado tem que ser 1. Tá? E se eu executar esse teste aqui, agora eu vou ter dois testes executando. Ó, teste... Opa, eu tenho que executar isso aqui primeiro. Executei e executei. Beleza, agora tem dois testes. Teste raiz 1, ó, foram executados dois testes. Então, o que ele fez? Ele veio aqui, chamou essa funçãozinha aqui, raiz. Deixa eu ver se eu não errei nada dela aqui que ela está colocando. Teste raiz, 0. Jogo aqui o resultado para 0, expectativa. Tá certo. Aí, accept, deixa eu ver, accept. Eu errei. Aí, agora eu vou testar. Pronto, beleza. O que ele veio aqui, ó? Vamos lá. Vamos com calma. Agora o código é maior. Então, peguei,
os casos de teste. Caso de teste é o seguinte: quando eu chamo a funçãozinha que eu criei raiz e passo o parâmetro 0, ela tem que calcular e tem que voltar a 0. Esse é um caso de teste. E aí eu vou automatizar esse caso de teste. Como que eu faço? Crio uma classe chamado teste raiz, né, que é o nome dessa função, e ela vai estender, né, a função unityTest.testCase. Beleza? Aí eu vou definir, agora estou definindo igual de cima, definir uma funçãozinha chamada teste raiz de 0. Tá? O parâmetro é self. Então, eu vou chamar a função raiz passando 0. O resultado, ela vai jogar para resultado. E aí, qual que é a expectativa? Qual que é o retorno que eu quero? Retorno. Vou mudar aqui, ó. Retorno. Vou mudar para ficar mais bonitinho, tá? Qual o retorno que eu quero dela? Eu quero que o retorno, quando eu passar 0, seja 0. Quando eu passo 1, eu quero que o retorno seja 1. Mas como é que eu sei disso? Porque eu tenho os casos de teste lá, tá? E aí, vou compilar e vou executar. Ó. Aí, o que ele fez? Ó, ele executou 2 testes e os 2 estão ok. Mas o que isso garante? Isso garante exatamente o que eu coloquei lá em cima, que eu comecei escrevendo. Ó, automação de testes tem por objetivo garantir que o software tenha o mesmo comportamento ao longo do tempo. Lembra que nós brincamos do desenvolvedor júnior? Aí ele entra em ação. Ele entrou em ação e falou assim, mas calma lá, ó, aqui não é 2 asteriscos, é 1 asterisco, tá? Vou executar os casos de testes, beleza? E vou executar aqui. Opa, agora falhou. Mas por que falhou? Ele está falando assim, ó, qual teste falhou? Falhou aqui o teste 1. Mas o que é o teste 1? Eu estava esperando o resultado 1 e ele voltou 2. Mas por quê? Porque quando eu passo 1 aqui, ele vai lá e multiplica. 2 vezes 1, 2. Então, falhou o teste 1. Então, o teste automatizado, ele vai te ajudar nesse ponto. Ele vai falar, opa, alguém mexeu lá. Esse código está com erro. E aí você vai ver aonde que é o erro. O erro está no teste, ele não passou no teste raiz de 1. Aí eu vou, teste raiz de 1, tá? Eu chamo a funçãozinha, passo parâmetro 1. Se eu passo 1, ele tem que me voltar 1, porque aqui está o caso de teste. Mas por que ele está 2? Aí eu vou lá nela e vejo que o desenvolvedor júnior tirou um asterisco. Vou lá, arrumo e executo. Pronto, voltou ao normal. Vamos voltar lá em cima de novo. Ó, testes automatizados. A automação de teste tem por objetivo garantir que o software tenha o mesmo comportamento ao longo do tempo. Então, você mexeu, ele vai lá e detecta. Mas espera lá, Eduardo, tem mais casos de teste. Vamos completar. Ó, vou até completar aqui, ó. Vou escrever, ó, definição do teste raiz de, agora é 2. Teste raiz de 2. Então, ele vai receber aqui o parâmetro self, né? 2 pontos. E aí, eu vou colocar assim, ó, resultado é igual a raiz de 2. Ele vai lá, calcula, chama a funçãozinha, calcula a raiz de 2 e joga para dentro da variável, atribui para a variável o resultado. Beleza? Qual que é o retorno que eu espero? Vou lá no caso de teste e vejo, ó, quando eu passo 2, o retorno é 4. Então, o retorno é 4. Beleza? Agora eu vou conferir. Então, self.acerte igual, acerte igual, e aí eu vou passar resultado, vírgula, retorno. Pronto. Agora tem mais um teste. Vamos brincar para você ver? Agora são 3 testes. Tem o teste raiz 0, teste raiz 1, teste raiz 2. Vamos executar ele lá? Executou 3 testes. Ó, 3 testes foram executados. Tem mais casos de teste. Então, só para agilizar, não, vamos escrever aqui
é melhor. Então, eu vou definir o próximo. Ó. Opa, apertei, eu sempre aperto aqui errado. Agora eu vou definir. Definição da função teste. Lembre-se, por padrão, que é uma função de teste, que está dentro de uma classe de teste automatizado, ele sempre, por convenção, é bom começar, é necessário começar com a palavrinha teste, tá? Porque ele vai, o compilador vai, a hora de executar, ele vai buscar essa palavrinha. Então, teste, raiz, de, se eu testei de 2, agora de 3. De 3. Mesma coisa. Parâmetro self, 2 pontos, o corpo. Então, o resultado é igual a raiz de 3. Então, eu vou chamar a função raiz, passar o parâmetro 3, ele vai lá em cima, calcula a raiz quadrada de 3, e o resultado ele atribui para essa variável chamada resultado. Beleza? Agora, eu vou lá no caso de teste. Quando eu passo 3, eu espero que ele volte 9. Então, assim, ó, retorno é igual a 9. Igual a 9, quero 9. E aí eu vou validar. O que é essa validação que ele faz? Essa validação, ele vai verificar se está certo, se o resultado é igual ao retorno. Então, eu chamo essa funçãozinha do pacote aí, que é esse pacotinho que nós importamos aqui, ó. Ó, unit test. Então, self-test, ponto. Aí, eu tenho até ela aqui, ó, assert, ó, igual. Peguei. E aí, o que eu passo? 2 parâmetros. Resultado, vírgula, retorno. Beleza? Vamos colocar. Agora tem 4 testes. Vamos ver? Vamos executar? Vamos executar 4 testes. Os 4 testes estão ok. Então, se o estagiário mexer agora, ele automaticamente vai executar e já vai fazer isso. Tem mais? Tem. Tem mais o 5º teste. Definição de função. Teste. Raiz de... Deixa eu ver lá o caso. É raiz de 10. Tá? Raiz de 10. Define o parâmetro. 2 pontos. Simples. Extremamente simples. Mesma coisa. Resultado. Perceba o quão é repetitivo. Eu só preciso ter os casos de testes montados e vou chamando. Então, raiz de 10. Vou lá no caso de teste. Quando a raiz é 10, o retorno é 100. Então, vou colocar aqui, ó. Quando a raiz é 10, o retorno tem que ser 100. E agora eu vou comparar. Self.assert equal, vou pegar ela tá lá em cima, ó, equal, aí busco, aí eu vou colocar resultado é igual ao retorno. Se é igual, ele vai passar. Vou executar, executou, e agora eu vou ter mais um teste. Agora são 5 testes, ó. 5 testes. Oh, mas o que isso garante, Eduardo? Qual que é a sacada do teste automatizado? Exatamente o que eu coloquei lá no comecinho, ó. Teste de software automatizado. A automação de teste tem por objetivo garantir que o software tenha o mesmo comportamento ao longo do tempo. Ou para contratar um outro desenvolvedor. Lembrando, é uma brincadeira, né? Um outro desenvolvedor júnior, o cara entrou todo inspirado, olhou e falou assim, nossa, o Eduardo errou aqui, era 2 asterísticos, é um só. Vamos lá, vamos executar. Pego os testes, executo os testes, agora vou executar os testes. Ó. Agora, em vez de raiz quadrada, ele está fazendo multiplicação. Vou executar e ele deu um monte de fail. Ó, falhou o teste 1, falhou o teste 10, falhou o teste 3 e o que mais? Só. Então, assim, ó, ele executou 5 testes, 3 falhou. Mas por que os outros não falharam? Porque se eu pegar raiz de 2, 2 vezes 2 é 4, vai dar 4. Então, aqui não falhou. Se eu pegar 0, 2 vezes 0 é 0. Raiz de 0 é 0. Então, também não falhou. O que falhou é o 1, né? Se eu pegar o 1 também, 1 vezes 1, 1. Também não falhou. Então, os outros que falharam. Aí ele vem e mostra aqui. Então, falhou o teste 1. Vamos lá, o teste 1. Teste 1 ia falhar.
eu estava esperando como resultado 1 e ele me retornou 2. Vou lá no teste 1. Pego o teste 1, tá cá, ó. Tá? O que esse teste faz? Esse teste chama a funçãozinha raiz. O que ele passa? 1. Vem aqui para a funçãozinha raiz. Então, 1. 2 vezes 1, não é raiz. Então, raiz de 1 é 1, não é 2. Oh, mas o que está acontecendo? Ah, faltou um asterisco aqui. Aí você volta. Se eu continuar lendo o código, ó, falhou, fail, teste raiz 10. O que ocorreu? Você estava esperando 100 de retorno e, na realidade, ele retornou 20. Oh, mas por quê? Vamos lá? Vamos lá no 10. Tá aqui, ó. Esse daqui. Então, chamei raiz de 10, só que aqui não calculou raiz, ele multiplicou. Então, 2 vezes 10 é 20. Foi exatamente o que ele me mostrou lá, ó. Ele retornou 20, mas o resultado esperado era 100. Então, falhou o teste. Teste falhou. Próximo teste, fail. Próximo teste é o teste raiz 3. O que ele está me dizendo? Ó, ele te retornou 6. Porém, você estava esperando 9. Vamos lá para o teste raiz 6. Perceba como é importantíssimo atribuirmos os nomes das funções que vão executar os testes, nomes significativos, né? Então, teste raiz 6, tá aqui, ó. Teste raiz 3, desculpa. O que ele faz? Ele chama a funçãozinha que calcula a raiz quadrada e passa como 3. Raiz quadrada de 3 é 9. Então, teria que ser 9. Agora eu vou lá na função. Oh, mas o que está ocorrendo com a função? Ele não está fazendo raiz, ele está fazendo multiplicação. Aqui é 3, 3 vezes 2, 6. E foi o que ele ocorreu aqui, ó. 6. Eu estava esperando 9, ele voltou 6. Então, o teste acabou de falhar. Então, como é que eu corrijo? Então, venho aqui, corrijo, né? Atualizo os testes e rodo de novo, ó. Agora, não deu mais nenhum erro. Voltando. Eduardo. Oi, pois não? Então ele traz por exemplo, a raiz de 9 é 3. Ele trouxe o 3, ele trouxe o 9 aí no caso, né? Como assim? Pera lá. O que você está falando? Vamos de novo. Pera lá. Deixa eu tirar cá, que aí você... Não. Quer ver? Porque a raiz de 9 é 3, né? A raiz de 3 é 9. Você falou a raiz de 9 é 3. A raiz de 3 é 9. Não, a raiz de 9 é 3, não é? Eu não tô, não é raiz, eu estou fazendo exponencial, né? Elevado. Eu estou falando raiz, potência. Isso, potência. É potência. Eu fiz o nome aqui errado, é potência. Ô, Jacu. Potência, perdão. Estou falando raiz e vocês estão aí, né? Potência. É potência. Esquece. Potência. Estou elevando. Tá? Perdão. Tá? Potência. Aqui, todo mundo quietinho, né? Potência. É elevado, tá? E potência. E potência. Que vergonha, hein? Vamos lá. Vamos ver se pegou lá. Calculei cá. Foi lá. Agora é potência. Beleza. Agora ele deu erro porque está multiplicando, está elevando lá, tá? Só que é potência, gente. Pelo amor de Deus, não faz a lamba que eu fiz aqui, não. Deixa eu mudar o nome aqui, ó. Para potência. Eu estou tão preocupado aqui em não escrever o código errado e errei o conceito do raiz e de potência. Pronto. Elevado. Aí. Resolveu agora, Danilo? Agora sim, né? Pronto. Ele deu agora o erro porque está lá multiplicação, tá? Ó, tá multiplicação. Então, vou fazer para elevar, tá? A raiz é molde, né? E beleza, ó. Agora, vou calcular cá e vou executar lá. Pronto, ó. O que ele colocou? É que agora elevou, né? Tem que mexer nele. Então, assim, ó, potência de 0, quando eu calculo, vamos pegar aqui assim, ó. Só para vocês verem, ó. Então, vou colocar assim, ó.
potência de 0. Quando eu calculo, errei o nome de potência, potência de 0. Quando eu calculo a potência de 0, ele volta a 0. Então, tá certo esse caso de uso aqui, ó. 0 volta a 0. Beleza? Quando eu calculo de 1, potência de 1, ele volta a 1. Beleza? Quando eu calculo de 2, ele vai 4. Beleza? Quando eu calculo de 3, ele vai 9. Beleza? Quando eu calculo de 100, ele vai de 10, 100. Beleza? Tá certo. Os casos de teste tá certinho. Vou tirar cá. Vou executar cá. Beleza. Aí ele tá chamando potência. Beleza. Deixa eu calcular. E agora eu vou calcular aqui os testes. O que ele voltou aqui de errado? Ó? Onde que eu errei ele aqui? Ó? Então, teste raiz. Ele está chamando teste raiz, não é teste raiz. Cadê? Teste raiz. Ele está chamando de cima lá. Ó. Eu estou errando ele aqui. Algum local. Teste raiz. Deixa eu tirar esse código aqui. Quero ver ele pegar cá. E vou pegar o código. Aí. Aí eu teria que definir a funçãozinha para chamar esse especificamente. Ele está ainda no teste raiz. Ele está pegando esse teste raiz. Eu tenho que só mexer aqui para zerar o ambiente. Travou só para mim, será? Não, aqui também travou. Eu acho que caiu a internet dele. Caiu mesmo, mandei mensagem no WhatsApp, nem chegou. Vamos aguardar uns minutinhos, deve voltar. Tá sem som, Eduardo. Tá bem baixinho. Não, tá sem som ainda. Tá ouvindo? Agora sim. Tá. Vamos Agora voltar. deu. Vamos voltar porque Foi a assim, olha, raiz quadrada aí que caiu tudo, fez cair tudo. a raiz caiu tudo. Vamos voltar lá, porque eu fiquei falando aqui a aula sozinho. Eu tô falando, vocês estão entendendo? Estão entendendo? Ninguém respondia, aí que eu vi que eu caí. Vamos voltar lá. É que as dúvidas vão vindo só no final que a gente fala, porque agora tá tudo bagunçado na cabeça. Ó, então vamos lá, vamos step by step. Ó, teste automatizado. O que ele faz? Faz a automação de teste, tem por objetivo garantir que o software tenha o mesmo comportamento ao longo do tempo. Perfeito. Tá? Como eu iniciei ele aqui, eu estou colocando, estou executando ele. Para fazer o teste automatizado, eu tenho uma biblioteca, que é chamada a Unit Test. Então, eu vou importar ela aqui, ó. Então, ele está lá conectando. Se não caiu, agora não caiu, que eu estou olhando ali vocês, ele demora um pouquinho, porque reiniciou, né? Estou na nuvem, pronto, importou ela. A biblioteca está importada. Como é que eu sei? Ele deu um tique aqui do lado, beleza? Aí eu criei uma função para não calcular a raiz, é potência, né? Calcular a potência de um determinado número, beleza? Vou rodar ela aqui, ó, rodou, beleza?
E aí eu criei os casos de testes. Quando eu calculo a potência de 0, ele me retorna 0. Quando eu calculo a potência de 1, ele me retorna 1. Quando eu calculo a potência de 2, ele me retorna 4. Quando eu calculo a potência de 3, ele me retorna 9. Quando eu calculo a potência de 10, ele me retorna 100. Fechou? Como é que eu achei esses casos de teste? Eu entro aqui e faço o teste aqui, ó. Potência, e aí eu passo 0. Se eu calcular, a potência de 0 é 0, beleza? Quando eu passo 0, é 0. Potência de 1 é 1, beleza? Eu estou programando, vou testando. Potência de 2 é 4, beleza? Potência de 3 é 9, beleza? Ah, poderia 4, 5, 6? Poderia. Qualquer número que você colocar aí. Potência de 10, aí ele vai lá e vai calcular. Então, eu fiz, na elaboração do software, a hora que eu estava construindo, eu criei os casos de testes, que são esses casos que eu coloquei aqui. E aí, agora eu vou automatizar. O que eu quero que ele faça? Que ele chame lá a potência, execute a potência, e o resultado deste cálculo, ele tem que bater com o meu caso de teste. Para isso, eu vou criar uma classe, dê o nome dessa classe, por convenção, ela sempre deve começar com teste. Eu coloquei teste potência, tá? E aí eu vou estender uma outra classe do pacote unit test chamado test case. Tá? Tem um pacote, uma função lá que é chamado test case, eu estou estendendo ela. Beleza? Agora eu vou definir as funçõezinhas de teste. Então, para cada caso de teste, eu vou definir uma funçãozinha. Então, define função. Qual que é a função? Teste potência de 0. Passo os parâmetros, que é do tipo self, e vou calcular. Então, eu vou chamar a função potência, passando o 0, e vou atribuir esse resultado para a variável resultado. Beleza? Qual o retorno? Eu já fiz antes. Quando eu passo 0, eu espero 0. Então, retorno é 0. Agora, eu tenho que testar. Aí que é a grande sacada. Então, como eu estendi ela, eu falo, ó, self, assert igual, o resultado é igual ao retorno. O resultado, eu estou falando, ó, é igual, o resultado é igual ao retorno. Se for igual, o teste passou. Se não for igual, deu uma falha. Tá? Esse é o teste do 0. E o do 1? Do 1 está lá, ó. Então, a mesma coisa. Define uma função. Qual que é o nome da função? Teste potência de 1. Passo um parâmetro, tá? E aí, vou chamar a funçãozinha potência. A funçãozinha potência, ela vai receber o parâmetro 1. Vai lá em cima, calcula a potência de 1. Potência de 1 é 1. E ela atribui isso para cá. Então, o resultado aqui vai ter 1. E o retorno que eu espero é 1 também, baseado no caso de teste. E agora, eu vou verificar. É como se fosse um if. É como se aqui, esse assert qual fosse assim, ó, o resultado é igual ao retorno, então tá ok. True. O resultado é diferente do retorno? False. Tá? Aí eu vou chamar a funçãozinha, self, assert qual, e passo os dois parâmetros, o resultado e o retorno, e ele compara lá se eles são iguais. Se eles forem iguais, o teste passou. Se ele não for igual, o teste falhou. Vou para o próximo. Né? Vou definir o próximo teste. Definição de função, o nome, teste, sempre, né? Potência de 2. Mesma coisa. Agora, vou chamar a função potência com o parâmetro 2. Vai lá, calcula a potência de 2. 2 elevado ao quadrado é 4. E joga o resultado para cá. E aí eu comparo. Vou comparar o retorno. O retorno tem que ser 4. E eu faço como se fosse um if. If, o resultado é igual ao retorno. Se for, o teste passou. Se não for, o teste falhou. Faço para 3, faço para 10. Tá? Beleza? Aqui são os testes. Vou executar aqui, ó, que eu não tinha executado, e agora eu vou calcular. Vou executar o teste mesmo, propriamente dito teste, ó. Vai executar o teste e ele colocou lá, ó. Vamos voltar aqui, o teste, e aí ele colocou assim, ó, deu
Ele tá nesse raiz aqui de 1 aqui. Não sei de onde que ele tá achando esse maldito desse raiz de 1 aqui. Tava lá atrás. Mas assim, ó, basicamente, não vou nem, senão vou ter que zerar ele aqui de novo. Basicamente, ele vai executar cada um dos testes que eu coloquei aqui e vai falar, ó, ok ou não ok, tá? Quer ver? Deixa eu criar só um novo notebook aqui. Eu vou levar para cá, porque esse aqui eu já incorporei nele aqui, ó. Eu não queria zerar ele aqui. Ó, executei, importei. Vamos ver se ele vai importar. Novo notebook. Pronto, importou. Agora, eu vou criar a minha funçãozinha. Igualzinho. Criei a funçãozinha. Agora vai ser mais rápido, né? Funçãozinha criada. E agora eu vou os casos de testes, ó. Vou pegar os casos de teste. Porque agora eu não tenho nada na memória aqui. Senão eu vou ter que zerar ele lá de novo. Ó, peguei os casos de teste, executou os casos de teste, agora eu vou executar o teste. Ó. Executei o teste, ó. Executou o teste, ó. Ó, 5. Ó, o que que eu fiz? Eu, em vez de eu zerar a memória lá, porque está carregado na memória, que eu executei um monte de coisas antes. Eu vim aqui, abri um novo notebook, memória zeradinha, e copiei o código. O código não estava com erro, é a memória que estava carregada. E aí ele executou 5 testes, os 5 testes ok. Ah, volta, brincadeira. Isso o desenvolvedor foi lá, alterou aqui para multiplicação. Então vamos lá, calculo para multiplicação, atualiza, agora vai dar erro. Agora tem que dar o erro. Então ele deu erro no teste potência de 1, ele deu erro no teste potência de 10 e ele deu erro no teste potência de 3. Então, de 5 testes que ele executou, 3 falharam. 3 falharam. 3 falharam. É exatamente isso que é o teste de software. Peço milhões de perdões aí para vocês, que eu fiquei tão preocupado em não errar o código que eu acabei errando tratei raiz de cabeça, do pé à cabeça, né? Mas é exatamente isso, exatamente isso. O que você garante? Se alguém, por descuido, entrou no código e apertou, tá com 2 asteriscos aqui. Sabe quando você entra no código, você, putz, eu errei aqui, apertei um asterisco, o cara vai lá e deleta? Independente, júnior, sênior, especialista, independente. Cometeu o erro. O teste automatizado acusa esse erro. Quando que eu desenvolvo esse teste? Na hora que eu estou criando essas minhas funções. Então, pode ser uma classe, pode ser uma classe com várias funções, né, que eu vou instanciar um objeto, pode ser uma função bem especificamente, porque isso aqui é utilizado para teste unitário, para que eu garanta que aquele bloco que eu fiz, ele vai estar 100% de garantia que ele não está com erro. Por quê? Se alguém alterar, o teste vai acusar. Isso são testes automatizados ou testes unitários. Quem nos auxilia aqui para fazer isso, essa biblioteca do Python chamada Unity Test. Acho que é isso. Vamos voltar cá. Tranquilo? Deixa eu cancelar aqui o compartilhamento, parar. Tranquilo? Fora as minhas babadas, me perdoem, mas eu acho que depois eu consegui ir com mais tranquilidade. Tranquilo? Dúvidas? Daisy, você está doidinha para perguntar. Ai, meu Deus, eu fico até com vergonha já, né? Não, na verdade, sobre esse teste eu fiquei bem tranquila, acho que é bem tranquilo de fazer ele, é bem fácil, mas a minha dúvida é que se tem teste de carga, se tem alguns outros tipos de testes dentro do Python também. E se segue basicamente essa mesma linha, como é que funciona, se a gente vai chegar a dar uma olhada nisso. Não, você não vai chegar nessa questão de teste de carga, até porque eu acho que aí você vai precisar de carregar aí uma quantidade de dados maior aí. Mas, basicamente, você vai usar aí a mesma linha de raciocínio, tá? Você vai esperar um resultado para verificar, assim, ó, se eu vou carregar, por exemplo, um arquivo. E aí eu espero que esse arquivo tenha tantos registros e confiro. E é isso que você vai fazer. Tem teste de performance, tem um monte de testes aí que você pode fazer. Mas é a mesma ideia, Assim, ó, você
você tem que ter o caso de teste. Eu estou fazendo uma funçãozinha que vai carregar um arquivo. Vai pegar um arquivo lá no Excel com 1000 registros e vai trazer esse arquivo aqui para o Python. Aí eu faço um caso de teste e verifico se trouxe os 1000 registros. Estou esperando. Ele carregou, espero que venham 1000 registros. Vieram 1000 registros? Vieram. O teste aprovou. E aí você pode fazer outros tipos de testes aí nesse tipo de situação, tá? Mas é a mesma lógica. A mesma lógica. Não muda nada. Tá certo. Obrigada. Mais alguém aí? Mais alguém? Pessoal, ó, mais uma vez peço desculpas. Eu me apertei ali no código e esqueci ali da lógica lá, raiz e potência não tem nada a ver uma coisa com a outra. E eu passei o dia inteiro testando raiz e nem tinha um que era raiz, que era potência, né? Se ninguém me chama atenção, eu acho que nem ia perceber. Eu ia passar em branco aí, tá? Eu acho que até no material deve estar raiz, então. Tá, né? o material tá raiz. Eu já vi aqui, ó. Olha o É? material aqui, ó. Acabei de pegar, ó. Tá raiz. É que eu fiquei prestando tanta atenção como é que fazia o teste, que eu nem me liguei se era raiz, se era potência, o que era. Eu só queria saber como é que fazia. Essas babadas. Ó, o legal disso é assim, ó, Python tem uma comunidade gigantesca, né? Uma comunidade gigantesca, que, assim, quando vocês se deparam com esse tipo de situação, você tem muita gente aí disposto a te ajudar, assim, com uma tranquilidade astronômica, né? Muita gente mesmo. Isso é fantástico dentro da comunidade, né? E você tem muita documentação, né? Muita documentação mesmo. A ideia aqui não é a gente aprofundar muito, até porque fica muito pesado e nós não conseguimos colocar vocês para testar mesmo, para desenvolver o código, né? O ideal seria ter uma aula, vocês desenvolvem o código, a gente vê se o código está correto, executa o código, faz um monte de alterações, que aí você vai gravando, né? Mas se nós fizéssemos isso, possivelmente hoje a gente estaria aqui com 5, 6 alunos, né? Eduardo. Oi, pois não. Boa noite. Desculpa aí se eu perdi alguma parte, eu só fiquei com uma dúvida no seguinte. No caso por exemplo, a gente vai ter vários tipos de teste e vários tipos de arquivos aí importados, né? Essa biblioteca, ela vai servir para a gente fazer o teste em todos ou cada tipo de arquivo, cada tipo de erro vai ter uma biblioteca diferente? Não, é essa mesma biblioteca. Você tem no Python, você tem o PyTest, que é um framework para usar para vários tipos de testes. Mas, assim, a não ser que seja alguma coisa muito específica, aí você pode ter uma biblioteca específica. Mas, assim, ó, dificilmente você vai sair ali do teste. Para teste unitário, você vai ficar ali, nessa unit test, tá? Você tem o doctest, que você cria um documento já, que você documenta a função. Eu acho que é doctest mesmo. Tem bastante coisa, bastante coisa. É muita coisa mesmo. Beleza, obrigado, valeu. Nada. Mais alguém, gente? Tranquilo? Danilo, tranquilo? Tranquilo, Eduardo. Ô, Danilo, não manda o material para eles, não, para que eu corrija a lamba que eu fiz, e amanhã a gente manda, pode ser? Pode ser. Aí eu mando junto com a gravação amanhã. Tá, então beleza. Pessoal, ó, eu acho que é a última vez que vocês vão me ver aqui, né, na aula, né? Agora eu só volto na quinta, né, Danilo? Isso. Só na quinta, tá? Espero aí que vocês tenham entendido, né? Com toda a minha babada lá, né? Mas tenham entendido e show de bola. Parabéns aí pro pessoal que tá até o final aí. Essa 14ª aula, né, de Python, né? Passou coisas aí para dedéu, tá bom? Até mais. Bom descanso para vocês, bom final de aula e boa prova aí. Tchau, boa noite. Tchau, Boa noite. Tchau, tchau. Tchau, boa Obrigada. noite. Tchau, tchau.